Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Estamos falando sobre síndrome metabólica. Eu continuo com a doutora Larissa Donadel Barreto Sargentini, ela que é médica endocrinologista. Obrigada, doutora Larissa, mais uma vez pela participação nesse programa. Como a gente já estava falando no bloco anterior, quais as principais consequências para a saúde para as pessoas que sofrem com a síndrome metabólica? Então, as consequências são principalmente na circulação dos grandes vasos, né? Então, como é uma doença sistêmica, envolve todo o corpo, a gente vai ter consequências nesses vasos no corpo todo também. Então, vai desde o que é mais temido, né? Os infartos do miocárdio, né? No coração, o AVC, que nada mais é do que o infarto no sistema nervoso central, e até nos membros inferiores, né? Então, as dificuldades para deambular por dor, né? As placas de gordura e a inflamação, ela ocorre no corpo todo. Então, essas são as consequências, né? A mais temida talvez sejam os infartos, né? Por conta das complicações futuras, né? Então, de desenvolver uma insuficiência cardíaca, que é o coração mais fraco, né? Ou de ficar com alguma sequela, né? No caso dos AVCs. Doutora Larissa, por que a incidência dessa doença aumenta tanto a partir dos 50 anos em mulheres? E por que as mulheres? Bom, o que nos difere, então, as alterações hormonais que acontecem nas mulheres em relação aos homens, mas a gente sempre está no ranking, no topo do ranking aí dos fatores de risco. O que acontece é que em torno dos 50 anos é o período que ocorre a menopausa, a última menstruação. E o período que envolve essa última menstruação, que é o climatério, tem toda uma alteração hormonal. A gente sabe que o estrógeno, que é prevalente nas mulheres, principalmente na idade fértil, que ele cai no período do climatério e depois da menopausa, ele é um fator protetor dessas complicações, né? Então, a partir da menopausa, a mulher tem mais risco de ter essas consequências da síndrome metabólica. Isso é uma coisa que é difícil da gente controlar, não tem uma indicação de reposição hormonal, de estrógeno, para diminuir a incidência dos infartos, né? Isso já foi testado, né? Poxa vida, se o estrógeno está caindo e aumenta o risco de eu ter essas complicações, por que eu não dou essa medicação? E isso tem que ser muito bem estudado, muito bem indicado, porque senão isso pode piorar a condição, né? Então não é todo mundo que recebe essa reposição. As mulheres nesse período da vida, se elas têm uma alimentação saudável, passam a ter hábitos de vida mais saudável, elas diminuem esses fatores de risco? Pois a gente sempre divide fatores de risco entre os que a gente consegue modificar ou não. Por exemplo, a nossa idade, a gente não consegue modificar o sexo, a gente pode não até modifica. Mentir, mas não consegue modificar. Exatamente, a história familiar, então o fato da gente ter algumas doenças na nossa família, né? Isso a nossa genética, a gente ainda, né, não consegue modificar, futuramente isso deva mudar. Então a gente tem que mudar o nosso ambiente. Se eu já tenho esses fatores que eu não consigo mudar, eu preciso mudar os fatores modificáveis, que em geral são os ambientais, né? E é importante que isso não aconteça só nesse momento que eu aumento o risco, é importante que ele aconteça antes, né? Então todas essas doenças que aumentam ao longo da vida, é importante que esses hábitos eles comecem lá na infância, de preferência. De preferência, né? Doutora Larissa, e as mulheres com ovário policístico, elas possuem mais risco de desenvolver a síndrome metabólica? Parece esquisito, né, que esse seja um fator isolado que está associado. Então, mulheres com síndrome de ovário policístico, que aí cabe uma ressalva aí no diagnóstico, né? Ter ultrassom pélvico, né, ou transvaginal, com ovários micropolicísticos, não significa que ela tenha síndrome de ovário policístico, né? Então isso é importante, porque de repente faz um ultrassom de rotina, viu que tem microcistos, pronto, tem síndrome do ovário policístico. Mais uma vez, é uma síndrome e, como tal, ela tem uma combinação de situações para fazer o diagnóstico, tá? Mulheres, então, que têm síndrome de ovário policístico, mesmo que sejam magras,
elas têm uma chance maior de ter síndrome metabólica, essas complicações. Por quê? Da onde vem a síndrome de ovário policístico? Daquela mesma resistência à insulina que já foi dita, né? Então a gente produz a insulina, mas ela não funciona bem porque ela tem que vencer uma resistência. É essa mesma situação que dá origem aos cistos que estão lá no ovário. Então, é como se tivesse a mesma origem. Tendo a mesma origem, chega no mesmo ponto final aí. A síndrome metabólica, ela tem alguma relação com a idade? Como que é isso? Ela surge mais em determinada faixa etária? Sim, ela está associada ao envelhecimento também, tá? Então, dependendo da faixa etária, a gente tem um aumento da chance de desenvolver a síndrome metabólica. Mas uma coisa importante é a gente considerar que a síndrome metabólica não poupa as crianças. Isso, queria saber, elas também podem ter essa síndrome? Também podem ter a síndrome, tá? Considerando que é um organismo mais novo, né? Que ainda teve menos estímulos para ser inflamado, como eu aprendi? Exatamente. Então, a chance dela estar presente é menor. Então, é difícil a gente ver uma criança que usa remédio para pressão alta, ou que tenha pressão alta, mas aí uma leve crítica, a gente não tem o hábito também de medir pressão nas crianças. É verdade. Né? Essa insulina que a gente produz, ela está muito mais ativa, né? O pâncreas está muito mais funcionante nas crianças. Então, ela consegue combater uma glicemia mais alta, mas chega um ponto que isso para de ocorrer de uma maneira adequada e aí a glicemia vence a insulina aumentada, né? Então isso pode acontecer em crianças e a gente tem que ter muito cuidado para amenizar isso durante a infância, né? A gente tem uma tendência, então tem a ideia de que a criança tem que ser mais gordinha para ser saudável, né? Ela está crescendo, ela tem que comer bem, né? Comer bem não significa comer muito, né? E aí 2 grandes erros que a gente tem na infância e que acabam comprometendo a saúde no adulto, né? Primeiro é aquela ideia de que ele está em fase de crescimento, ele tem que comer mais. Não, ele tem que comer a quantidade de calorias adequadas. Segunda coisa, quando ele tiver o estirão, quando ficar adulto, ele vai emagrecer, vai ficar adequado. Se isso fosse a regra, a gente não teria adultos obesos, né? Então, tá tudo certo. Exatamente. E isso não acontece. Então, esses cuidados tem que ter. Aquela questão da medida da cintura também existe para as crianças. Não são valores tão exatos, mas existe essa correlação. Então a gente costuma dizer que criança não é para ter barriga, tá? Eles não é para ter. Então se tiver, tem alguma coisa errada, né? Então essa vigilância nas crianças é bem importante. Por isso que vem crescendo as intervenções em escolas, né? Porque às vezes, se partir dos pais, isso não é valorizado, né? Em geral, quando toda a família é doente, né? Então a criança acaba passando por isso também e sem ter o cuidado adequado. Doutora Larissa, até alguns anos atrás a gente não ouvia falar em síndrome metabólica. Por que isso? Ela era desconhecida ainda? Como é que foi esse processo? Na verdade ela não tinha esse nome, né? Porque isso sempre existiu. Sempre existiu diabetes em prevalência menor, quer dizer, tinham menos casos, né? Sim. Por conta do envelhecimento da população. Então, quanto mais velha a população, mais chance de ter diabetes. Por isso que o diabetes cresce anualmente, cada ano, e a expectativa, então, assim, a gente imagina que em 2020 em 2030 tenha um certo número de diabéticos. Quando essa conta é refeita daqui 10 anos, esse número aumenta muito, né? Então, a gente não está conseguindo mais nem estimar o número dessas doenças. Então sempre existiu, mas a gente tinha um critério diagnóstico. O grande problema, então, o médico que começou pela primeira vez, que era chamado de síndrome X, que começou a falar da síndrome metabólica, ele publicou um artigo dizendo que ele se arrependeu desse diagnóstico.
Porque aí ficou uma grande discussão. Que número que é o valor da circunferência abdominal? Que número que a pressão arterial tem que estar para fazer o critério de síndrome metabólica? Quanto que é o valor do colesterol que tem que estar alterado para chamar de síndrome metabólica? E ele deixou de ter a essência que ele buscava. A ideia é a gente avaliar esse paciente como um todo e ficar atento para as complicações e para os diagnósticos que podem vir associados, né? Então, assim, esse paciente está com uma circunferência abdominal de 101, né? Mas ele já tem dislipidemia, ele tem uma pressão arterial alterada, então ele não tem síndrome metabólica. Então a gente tem que se apegar muito menos aos critérios, é importante que a gente conheça, saiba que existe, mas talvez dá menos importância pro número exato e sim para a condição que está associada a ele. Tá. Quais são os profissionais que podem ajudar o paciente a cuidar, a fazer esse controle da síndrome metabólica? Tá. A gente sempre passa pela avaliação clínica, né, que pode ser feito pelo médico clínico, pelo médico da atenção primária, né. Eles são, vamos dizer, a linha de frente, né, onde o paciente tem mais acesso, né. Mas essa identificação pode ser feita por qualquer profissional que tenha contato com ele, né? Uma vez estabelecido o diagnóstico, precisa avaliar se vai ter que ser tratado. Então, ele vai ter que ser avaliado pelo médico, né? Outro profissional que está intimamente relacionado com a gente é o nutricionista, né? Para organizar a alimentação. Eu não gosto muito de falar de dieta, né? Dieta, em teoria, é tudo que a gente ingere, né? Tudo que a gente come. A gente vai falar num planejamento alimentar, numa organização alimentar, né? Então, corrigir erros que às vezes a gente não valoriza. Por exemplo, quando a gente fala para um paciente que ele é diabético ou que ele está acima do peso, ele sabe que o refrigerante ele não deve consumir. Sim. Porque tem muita caloria, né? Muito açúcar. Mas o suco não é valorizado. Então, substitui o refrigerante pelo suco de laranja, por exemplo. E em termos de caloria, é exatamente a mesma coisa, né? E a gente vê muito essa substituição. Por quê? As frutas têm açúcar, né? A gente recomenda 4 a 5 frutas por dia, mas a fruta inteira que tem a fibra. A fibra diminui a chance do açúcar subir, né? Ela melhora a digestão, melhora o funcionamento, diminui o colesterol, né? Então a gente coloca no suco toda a quantidade do dia que a gente tem do açúcar da fruta, sem a fibra, porque em geral esse suco é processado, né? Mesmo não contendo o açúcar industrial, mesmo o suco de laranja que a gente faz em casa. É mais saudável? Talvez sim, né? Porque o refrigerante é muito mais processado. Mas em termos de caloria, para aquele paciente que está em tratamento para obesidade, pressão alta, colesterol e diabetes, é exatamente a mesma coisa. Então precisa organizar isso aí, né? A nutricionista ajuda a gente muito. E para prevenir, como é que nós podemos prevenir a síndrome metabólica? Bom, então a gente vai começar a prevenção lá na infância, como eu disse, né? Então ter bons hábitos em casa para espelhar nossos filhos que vão crescer se alimentando de uma maneira saudável, né? Então a prevenção o quanto antes possível. Mas eu já tô mais velha, não tem problema. A hora que começar antes válido, do que nunca. Antes tarde do que nunca, né? E basicamente tendo uma alimentação adequada, e isso varia de um indivíduo para o outro. É difícil a gente conseguir dar uma receita geral, né? Mas assim, os açúcares, eles não devem ser consumidos. O açúcar que a gente pega do açucareiro e põe no café e põe no suco, ela deve ser evitada ao máximo. A gente necessita do açúcar, mas os alimentos eles já contêm esse açúcar necessário, né? E a atividade física, né? A atividade física que seja regular. Então, essas duas condições, elas entram como se fosse um tratamento medicamentoso. Então, todo dia de manhã eu tenho que tomar esse remédio? Tudo bem. Eu tomo remédio e eu tenho que instituir a atividade física como se fosse esse comprimido que eu tô tomando de manhã. Ele precisa entrar na nossa rotina. Uma vida saudável não faz mal para ninguém, em alguns casos faz muito bem e é a prevenção, faz bastante diferença. Doutora Larissa, muito obrigada mais uma vez por estar conosco, sempre muito bom receber você aqui, espero que volte mais vezes. Obrigada pelo convite de novo, Gláucia, foi um prazer e espero voltar também.
E obrigada a você também por estar conosco. Espero que tenha gostado. Quer assistir novamente esse programa? Ficou com dúvidas sobre alguma parte, alguma questão? Vai lá então conferir novamente youtube.com/Hospital de Amor. Vai lá, assiste novamente, deixa lá o seu like, compartilha com quem você quiser. E se tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto, deixa lá nos comentários. Qualquer dia a gente responde em um próximo Hora da Saúde. A gente se encontra em um próximo programa. Até mais!